Devocional Pastoral, com o pastor João Batista. Um momento para refletir na Palavra de Deus. Nobres pastores, em nome da Secretaria de Desenvolvimento Eclesiástico do Ministério AD Imperatriz, a paz do Senhor. No devocional de hoje, vamos refletir a respeito de um tema: chamado e vocação, o vetor que rege as nossas vidas. Nosso texto base está em 1 Timóteo, capítulo 6, especificamente os versículos 12 e 13, onde está escrito assim: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado, tendo feito a boa confissão diante de muitas testemunhas. Nobres colegas, o nosso chamado e a nossa vocação ao santo ministério pastoral inclui ter que lutar. Lembrando, não me refiro ao confronto direto com pessoas, mas ao fato de que, como pastores, somos chamados a defender a fé no Evangelho de Cristo. Quando ingressamos no ministério pastoral, quer soubéssemos disso ou não, entramos em uma zona de guerra, pois, segundo a perspectiva de Paulo, o ministério pastoral é um campo de batalha, um lugar hostil de confronto e não um parque de diversões. É por essa razão que Paulo incluiu em sua primeira carta a Timóteo essas instruções: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado. Vale ressaltar que, em se tratando do nosso chamado e da nossa vocação, existe uma distinção clara, mas ao mesmo tempo complementar entre esses dois termos. E eu explico exatamente por quê. O chamado pastoral é o convite divino que nos foi feito para um relacionamento com Deus e para um propósito muito maior do que nós mesmos. Eu considero isto a origem de tudo. Já a vocação pastoral é a inclinação do Espírito que nos conduz para uma área específica onde o nosso chamado se materializa na prática, ou seja, é tanto o lugar como a habilidade onde nós serviremos a Deus. Para tornar isto mais compreensível a todos nós, eu ouso dizer que a chamada e a vocação se completam da seguinte forma: a chamada é coletiva, dirigida a todos. A vocação é particular, trata apenas com o individual. A chamada é para a salvação, é alcançar a vida eterna. A vocação é para o exercício de um ministério específico. A chamada é de baixo para cima, o destino é o céu. A vocação vem de cima para baixo, o destino é a terra. A chamada tem a ver com o que serei em Cristo, a sua imagem. A vocação tem a ver com o que farei para Cristo, é serviço. A chamada é para servir a Cristo em um relacionamento profundo. Já a vocação é a certeza de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa com o propósito certo. Portanto, quando digo que o chamado e a vocação é o vetor que rege nossas vidas, estou com isso enfatizando que o nosso chamado não é para a passividade, ou seja, não é para uma vida de descanso, e a nossa vocação deve ser um vetor pelo qual nossas motivações são regidas. Um pastor que de fato entende o seu chamado e tem consciência de sua vocação, para de apenas sobreviver do ministério
e passa a lutar por algo que tem significado eterno. Eu vou repetir. Um pastor que de fato entende o seu chamado e tem consciência de sua vocação, para de apenas sobreviver do ministério e passa a lutar, combater por algo que tem significado eterno. Um exemplo claro de tudo que eu estou compartilhando é o autor do texto, o apóstolo Paulo. Em Atos 20, versículo 21 a 24, Lucas registra que no retorno de Paulo a Jerusalém, quando se despediu da igreja em Éfeso, mesmo sendo alertado sobre os sofrimentos e perseguições que lhe sobreviriam por causa do evangelho, ele, Paulo, falou aos líderes da igreja dizendo: "E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus." Dá para você perceber o quanto a chamada e, sobretudo, a vocação regia a vida do apóstolo Paulo. Um outro exemplo claro de chamada e vocação é quando Paulo está na sua primeira prisão em Roma, aguardando o julgamento. Ele escreve a carta aos Filipenses, tomado de um profundo gozo, e ele diz para a igreja de Filipos, no capítulo 1, versículo 12: "Quero ainda, irmãos, que ainda saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho." Paulo está preso, sendo acusado pelos líderes do judaísmo, mas entende que tudo o que está acontecendo faz parte de um plano e de um propósito dentro do seu ministério. E o que me encanta é que Paulo está tão alinhado ao chamado de Deus e à vocação do seu ministério que ele diz, no versículo 23 ao 26 do capítulo 1 da carta aos Filipenses: "Estou cercado pelos dois lados, tendo desejo tanto de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês." Vejam que ter consciência do chamado e identificar nossa vocação traz um forte senso de compromisso e de disposição para o sacrifício. Paulo mostra que o ministério pastoral não é um mero trabalho profissional ou um passatempo, é uma causa pelo qual vale a pena enfrentar todas as oposições, cansaço, perseguições e desafios. Com isso em mente, digo, todos nós, como pastores, fomos chamados e vocacionados por Deus para uma tarefa específica. Precisamos ter um forte senso de compromisso aliado à determinação em cumprir a nossa vocação. Não podemos permitir jamais que alguém ou qualquer circunstância nos intimide em nosso chamado e vocação. Devemos lutar contra tudo aquilo que possa prejudicar o trabalho que o Senhor nos confiou. Precisamos ter firmeza na verdade do Evangelho e ser fiel àquele que nos chamou e nos vocacionou. Na sua primeira carta, o apóstolo Paulo incumbiu o jovem Timóteo de pastorear a igreja em Éfeso que ele, Paulo, havia implantado. E curiosamente nessa carta, Paulo escreveu, ele se utiliza de uma linguagem bem específica. Ele usa o termo combata para descrever a natureza do ministério pastoral.
ele diz: combata o bom combate da fé. Ou seja, Paulo está dizendo que exercer o ministério pastoral é entrar numa guerra em defesa do Evangelho de Cristo. Que jamais nos esqueçamos de que o nosso adversário é nada mais e nada menos do que o diabo, o pecado, o mundo e a nossa própria natureza carnal. E não as pessoas que Deus nos mandou pastorear. Aliás, o maior inimigo do nosso ministério não é externo, mas interno. É o próprio pastor e sua natureza carnal. Sem querer subestimar os demais, a grande verdade é que o maior perigo no ministério pastoral é a nossa falta de piedade, o nosso orgulho, a nossa inveja e o pecado no nosso coração. Quando isso acontece, caímos no mesmo erro de Caim, que foi dominado por sua própria natureza carnal. O ministério pastoral deve ser um reflexo da vida pessoal do pastor e de sua relação com Deus. O Senhor Deus está muito mais interessado em quem somos como pastor do que meramente naquilo que nós fazemos. A falta de integridade na vida de um pastor é um dos maiores perigos do seu próprio ministério. Aliado a tudo isso que compartilhei, vem a negligência na oração e na vida devocional, vem a busca por aplausos e o sucesso, vem o desgaste emocional e a negligência à sua família. Quando somado tudo isto, o resultado é trágico e avassalador. Por isso, cuidado. E em se tratando do diabo, o principal agente da maldade, ele sempre se aproveita de situações com as que eu acabei de descrever para alcançar os seus objetivos. Ele é astuto, inteligente, sutil, sobretudo estratégico e sagaz no seu agir. Ele se opõe a tudo aquilo que você de fato acredita. Ele te conhece melhor do que você mesmo, estudando cada ponto fraco na sua armadura. Detalhe, sua astúcia e poder são grandes e ele age armado com um ódio cruel. Na terra não há igual a ele. E se confiássemos em nossa própria força, todo o nosso esforço seria em vão. Se não tivéssemos ao nosso lado Jesus Cristo, seríamos derrotados e destruídos. Mas embora estejamos nesse mundo tão repleto de agentes que ameaçam nos destruir, não podemos temer, pois o Senhor Deus quer que a sua verdade triunfe por meio de nós. Portanto, nós pastores, com base em 1 Timóteo 6, 12 e 13, devemos compreender com clareza a perspectiva de Paulo. O ministério pastoral não é uma chácara onde tiramos férias, é um campo onde travamos as maiores batalhas. O ministério pastoral não é uma ilha de descanso, mas uma arena de lutas e conflitos. O ministério pastoral não é um parque de diversões, é uma zona de combate onde os fracos se abatem e só os fortes e bravos em Cristo podem triunfar. Desta forma, no devocional de hoje, deixo como reflexão essa verdade. O exercício do ministério pastoral não é um território blindado. Quem milita a carreira ministerial precisa saber que o ministério pastoral não tem apólice de seguro contra fracasso. É um ledo engano pensar que o ministério se desenvolve em um belo jardim florido. Pelo contrário, o ministério é um ofício exercido em um ambiente hostil, desafiador e, sobretudo, perigoso. Portanto, no exercício do ministério, existem situações que são muito comuns. Há desafios gigantes, há pressões externas e internas e há perigos constantes. Mas a orientação de Paulo: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado, tendo feito a boa confissão diante de muitas testemunhas. Que Deus abençoe sua vida, seu casamento, sua família, seu ministério, e a Igreja de Cristo que está sob o seu pastoreio. Reflita sobre isso. Amém. Devocional Pastoral, com o pastor João Batista.
Um momento para refletir na palavra de Deus.